Olá, bom dia meus amigos, tudo bem com vocês, minhas amigas, meus caros alunos? Estamos aqui no ar mais uma vez, eu, professor Adeildo, canal Educação com vocês, aula de arte, história da arte. A gente vai analisar hoje um assunto bem interessante, que é acerca do teatro e da dança, mas de forma conceitual. Hoje, 24 de outubro de 2022. Bom dia, pessoal que já está aqui com a gente. Adriana, Antônio, Dulce. Essa galera todinha que está aqui com a gente. Vamos começar, né? Olha lá. Roteiro, dança e teatro conceitual. Objetivo, bem explícito aqui. Finalzinho, resolução de questão. Antes, o marca-texto e a cor. Falar de dança e de teatro a nível conceitual, gente, é trabalhar mais aprofundadamente a questão subjetiva das atividades de dança e de teatro. Ok? É transformar, aliás, é levar a sua compreensão, certo? A linguagem teatral e de dança que vão além daquela proposta de entretenimento, certo? Antes de começar aqui a explicar o texto, imagine a forma mais primordial de teatro e de dança, que é aquela dos primeiros anos, da apresentação dos primeiros anos da escola, né? Fundamental 1, né? Ou mesmo as séries primárias, onde a compreensão da narrativa de uma contação de história através de teatro é aquela que tem um narrador e os personagens vão exercendo as ações numa linha temporal, né, numa linha cronológica de forma linear, que vão do começo, meio e fim para você entender a história. Essa é a forma mais básica de interpretação teatral para contar uma história. Quando o público direcionado lá é um público infantil, é necessário que essas coisas aconteçam nesses parâmetros. Quando a gente tem um público adulto, aí você pode lançar mão, certo, de linguagens mais subjetivas, cheias de entrelinhas, que vão estar na leitura tanto da interpretação, como do movimento do artista, do ator, do dançarino. E a coisa vai se tornando mais complexa. Você vai ter, por hora, coisas mais expressionistas, mais intimistas, mais maximistas, mais minimalistas. Então é um tempero maior. E quando essa proposta tem um direcionamento específico, como através da dança ensinar política, através do teatro ensinar sobre vivência social, por exemplo, aí mais conceitualista vai se tornar, né, essa atividade artística chamada teatro ou dança. Ok? Então é nesse aspecto que nós vamos entrar agora, certo, na atividade artística e de dança, a nível conceitual. Mas ainda, no nosso parêntese, temos que lembrar a questão do conceito em arte. Lembram que na arte plástica, o conceito, a arte conceitual mora na ideia. Então, o importante é o que está no intelecto do artista. A obra em si não precisa nem ser executada. Ou se executada, não precisa nem ser executada pelo próprio artista. Estou falando de arte plástica, certo? Pintura, escultura, enfim. Happening, performance. É a conceitualização na passagem, na proposta de uma ideia. A gente viu isso aqui em Happening e Performance. Okay? Agora vamos à dança e ao teatro. Dança é uma forma de expressão na arte e na vida, que a arte ficou repetida. Ou não está arriscando. Ela não apenas descreve elementos simbólicos da música, como transcreve para o corpo o movimento que denuncia nossa estrutura psicoespiritual e emocional, mostrando nas entrelinhas do emaranhado de detalhes alinhavados na espinha dorsal daquilo que criamos,
a nossa concepção, nossa forma de agir, pensar, sonhar e viver a vida. Isso pode acontecer tanto numa festa junina, numa quadrilha junina, eu falo quadrilha junina tradicional, aquela que tem a dança bem tradicional, bem presa ainda naquela proposta da proposta francesa, né? Porque a quadrilha junina ela tem origem, né, em danças francesas de salão, em que os passos e as atitudes dos dançarinos imitam uma lógica esperada dentro daquela proposta que está sendo apresentada. Então vai muito, muito além disso, certo? Muito além desses elementos simbólicos estruturais da música e da dança. O conceito vai muito além disso, certo? Ela perpassa o que a gente estabelece como concepção da nossa forma de agir, pensar, sonhar e viver a vida. Dá para fazer isso em dança? Dá. E é aí onde mora a principal característica da chamada dança contemporânea. Já parou para pensar uma coisa? Quanto mais de dança contemporânea a dança tem, parece que mais complicado fica para a gente entender o que está acontecendo. Veja bem, uma dança tradicional, uma dança folclórica, um balé clássico, certo? Uma dança de rua, onde os movimentos obedecem linearmente o que a música está tocando, certo? Mesmo que os movimentos não sejam tradicionais. A gente tem o conforto de uma leitura linear cronológica, que atende a nossa expectativa de conhecimento e atende muitas vezes também o nosso limite de conhecimento. A gente acha imediatamente bonito, porque é compreensível. Agora, quando a gente está de frente a uma proposta, certo, que não atende imediatamente esses aspectos, esses anseios, a gente já fica assim, não entendi essa parte. Não sei, por que esse dançarino está se debatendo ali no chão? Ele está tendo convulsão? O que houve? Não. Para que aquilo ali? Não, ele montou em cima de uma coisa, agora eu não entendi nada. Então, a gente precisa de uma preparação prévia para entender uma peça como essa, ou uma peça teatral, ou uma peça de dança. Na maior parte das vezes, sim. Certo? Então você precisa entender o contexto, a proposta do grupo, certo? A linha de pensamento e de produção que aquele grupo tem. Você é obrigado a gostar? Não. Mas não é mesmo. Mas é na apreciação que você vai crescendo seu interesse. Ou não. A gente não está aqui colocando questão de gosto, porque isso mesmo a gente não discute. Mas a questão de compreensão de como várias dessas expressões são construídas, certo? E que elas existem, que elas estão lá. Agora, quando você faz uma leitura de mundo mais aprofundada, e aí percebe aspectos dessa leitura de mundo numa peça como essa, aí você já se encaixa um pouco. Você pode até não achar bonito, você pode até não ficar tão confortável como ficaria com a tradicional, mas você pega a coisa, você faz a leitura. Ou seja, você se coloca como uma pessoa de leitura subjetiva mais aprofundada. Ok? Então, professor, quer dizer que esse tipo de espetáculo de dança contemporânea, de teatro conceitual, é voltado para um nicho específico? Acaba que sim. Acaba que eles, acaba sendo voltado para um nicho específico. Agora esse nicho precisa ir se construindo. Vou conseguir riscar aqui. A dança precisa ser conceitual. E quando a gente fala de dança aqui, a gente está ali defendendo mais a questão da dança contemporânea, certo? Mas ela precisa ser conceitual. A gente vai ter exemplos aqui do teatro do Bertolt Brecht. E o conceito, a linha de pensamento que ele tinha acerca disso aí. Sem sentido ou simplesmente vamos criar algo mesmo para finalidade puramente estética? Serve unicamente para showbiz e nada mais. Aplauso vazio de conceito. Não, o teatro não pode viver nessa daí.
aliás, a dança, né? Ela precisa ser conceitual, para não cair no nicho exclusivo do showbiz. Showbiz é o mercado de arte, né? De arte, de entretenimento, né? Dança e música. Dança, música e teatro, exatamente. Não precisa ser sem sentido só. Dançar por dançar, se jogar por se jogar, ser conceitual por ser conceitual. Certo? Ou simplesmente vamos criar algo, né? Só para uma finalidade puramente estética. A gente vai fazer isso porque ficou legal, ficou interessante, ficou massa. Não, nem uma coisa nem outra. Não precisa desse aplauso vazio de conceito. Você aplaudiu porque todo mundo começou a aplaudir. Em muitas peças teatrais e de dança, principalmente no Brasil, eu não estou diminuindo o país, não. Eu estou colocando uma característica, muitas vezes, de falta de leitura do público daqui. É que a gente não sabe que hora que a gente aplaude, que hora que acaba. Por quê? Porque a gente não tem essa construção, né, subjetiva de entender um processo no seu final. E muitas vezes eu já presenciei várias peças artísticas de dança e de teatro em que as pessoas não sabiam exatamente a hora de aplaudir, a hora que acabava. Porque a gente está muito preso ainda àqueles preceitos tradicionais, dos mais básicos, tipo das peças infantis, em que tem que ter um narrador explicando o que é que acontece. Nas peças escolares, por exemplo. Vamos fazer uma homenagem à chegada dos portugueses no Brasil. Aí vamos contar a história do Pedro Álvares Cabral, aí tem um narrador que fala, né, eis que Pedro Álvares Cabral chega com as caravelas, aí entra os personagens, tudo, e a pessoa vai acompanhando, aí ela vai tendo um tempo, vão dizendo para ela a hora que ela tem que entender e a hora que ela tem que aplaudir. Só que a gente se prende nesse tipo de atividade escolar infantil e carrega isso para o resto da vida. Porque a gente não vai a shows, a gente não vai, ou não vê. Não precisa mais ir só. Não vou porque não tenho dinheiro, não vou porque não tenho tempo. Mas a internet está aí, o YouTube está cheio de espetáculos para se ver. Certo? Dá-se um tempinho e aí você vê. Por causa dessa falta de experiência, a gente não entende. A gente fica naquela, nossa, o que é isso? Que hora que eu aplaudo? Que hora que acabou? Já terminou? E se não tiver o começo, meio e fim bem marcadinho, a pessoa não gostei, não entendi. Então precisa de descobrir esses processos. Certo? Fica aqui a minha dica. Precisa descobrir esses processos. Para não acontecer isso aqui. Aplauso vazio de conceito. Aplaudi, mas não entendi nada. Aplaudi porque vi os outros, todo mundo começou a aplaudir também. Aí foi que eu entendi que acabou. Certo? Então a dança vai atrás disso aí, ela precisa ser conceitual. O que é um conceito? Onde é que eu construo um conceito? Você já deve ter percebido que em danças... Jesus o nome. Em danças modernas e contemporâneas, tudo está ligado. O que é escrito para ser dançado obedece uma linha própria de iluminação, maquiagem, figurino, direção, cenografia. Porque senão a mensagem fica solta demais. O fio condutor, o narrador que você espera, o começo, meio e fim que você está acostumado, ele está ali amarrado nessas condições: iluminação, maquiagem, figurino, interpretação, direção, cenário. Se você não tiver essa visão macro de tudo acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ter a sua narração. Então isso é muito próprio, certo, da conceitualização em arte de dança e de teatro. Então o conceito é tudo aquilo que o entendimento concebe. É a moralidade de um conto, né, contado e expresso em movimento na música.
ou mesmo sua amoralidade ou imoralidade. É o provérbio e a sentença de nossa posição física e mental daquilo que pensamos sobre o dançar com essência. Dançar com essência. Ou seria melhor dizer dançar com consciência. Quando você vê uma apresentação de balé clássico, e quando eu falo de balé clássico, gente, não é de forma negativa, não é criticando, não é dizendo que ele é melhor ou pior, certo? É porque o balé é uma referência. E é uma referência tradicional de leitura cronológica, estética. Então, quando você vê uma apresentação de balé clássico, e a gente só vê isso quando você é convidado para ver a apresentação da sua sobrinha, do seu sobrinho, no teatro da escola ou num teatro alugado pela escola, porque você precisa fazer aquelas fotos para o Instagram da criança, ou porque a sua irmã, o seu irmão, o seu cunhado, o seu pai, o seu avô obrigou, você vai ter que ir na apresentação da Carminha, porque ela tá linda. Você tem que ver. Quando você vai, a criança vai apresentar para ti o esforço de uns 6 meses ou até de 1 ano de treino dela em cima de uma música específica e de uma coreografia que ela foi capaz de aprender, que a professora foi capaz ou o professor foi capaz de colocar para aquela criança naquela idade dela interpretar. E é lindo. É lindo pela vontade da criança, é lindo pelo como o espetáculo é organizado, é lindo como a gente percebe a inserção daquele ser pequenininho dentro das atividades artísticas escolares. Mas ainda assim, é mais bonito ainda, porque a gente entende o começo, meio e fim da coisa. Então, quando a gente vai para uma apresentação de balé clássico, ela é meramente estética, mesmo se você vai para uma apresentação profissional, certo? Você tem um amigo ou uma amiga que é bailarino, bailarina clássica, e ela te convidou, e ele te convidou para ir para uma apresentação. Ou a gente vai interpretar o Lago dos Cisnes, a gente vai interpretar o Quebra-Nozes, a gente vai interpretar, e por aí vai. A interpretação do balé clássico tradicional é técnica e estética. Você vai pela beleza da coisa. Puramente estética. Sem consciência. Certo? Sem consciência. Por que sem consciência, professor? Ele vai contar uma história tradicional. Da repetição de uma sociedade que valorizava certos aspectos, muitas vezes de exploração, certo, de um nicho social em relação a outro. Por exemplo, a mulher era considerada um ser inferior. Então ela era sempre um personagem frágil, certo, sem capacidade de fazer as coisas sozinho, que precisava de um auxílio masculino para ficar por ali e vencer na vida. Isso não é escrito para você ler diante da dança, mas isso é interpretado por esses movimentos, certo? Então não cria consciência, não é contracultural, não quebra paradigma, não te atualiza, mas é bonito. Aliás, é extremamente bonito. Por isso que eu digo, é uma atividade, uma expressão, né, puramente estética. E a dança conceitual vai atrás de quê? De se manter fora dessa busca puramente estética, certo? Ela vai atrás de construção de consciência. Vamos adiante. A dança improvisada possui o seu conceito. A coreografada também. A dança sonorizada possui seu conceito. A articulada no silêncio também. Espera aí, professor. Dança sem música? Olha, a gente já falou aqui algumas vezes de dança, acredito que foi no início do ano, e a gente apresentou, né, os grandes nomes da dança moderna, onde alguns deles defendiam a chamada dança abstrata, que é aquela que nem precisava de música. Aí a gente traz de novo o nome da Mary Wigman, né? Mary Wigman, dançarina alemã, que propôs a dança abstrata, o dançar sem música. Certo? Ah, mas é possível? É, gente.
A gente vive isso de maneira micro, quando a gente está muito alegre que aconteceu alguma coisa, a gente faz aquela dancinha rapidinho, principalmente quando não está na frente dos outros, né? Alguém que você detesta se deu mal. Aí você imediatamente fica alegre, fica... Nossa, que horrível, mas acontece, né? Ou você olha lá no aplicativo do banco, o dinheiro cai na conta. Faz ali o axé na mesma da hora. Estava dizendo, né? Que tanto a sem som, a dança sem som, não sonorizada, quanto a coreografada, não coreografada, tem, né, o seu conceito. Porém, a dança com propósito não apenas vem de dentro. Ela parte de todas as direções que seu ser consegue dimensionar, inclusive daquelas que não são mensuráveis. Ela é quântica. Saltos imaginativos são uma função mental e ela cresce em energia, tornando-nos maiores em todos os sentidos. Você já ouviu aquela expressão, nossa, ela é pequena, mas cresce quando dança? Sim, você já ouviu isso aí. E mais além. Por quê? Em toda expressão artística, seja ela teatral, musical, de dança, né, expressão corporal, o artista, o intérprete, a pessoa que está dentro da proposta de execução do processo, ela nunca é, fazendo o que faz, igual ao que ela é quando ela não está fazendo. Como assim? Um grande comunicador, geralmente, fora do microfone, fora das câmeras, geralmente ele é mais, né, reservado, fala pouco. Não é que seja tímido. É porque a gente muitas vezes... A gente, como se eu fosse... Não, mas assim... Porque as pessoas, muitas vezes, elas estão no exercício daquilo que elas fazem tão bem, num momento ali de extremo prazer e realização. E quando elas não estão nesse processo, elas não se mostram. Certo? Por isso muitas vezes acontece. Fulano é tão pequeno... É tão reservado, tão mínimo, e quando está dançando a pessoa se agiganta. Quando está pintando, quando está interpretando, quando está falando com as massas, a pessoa se agiganta. Por causa dessa questão conceitual que ultrapassa todas essas maneiras de medir fisicamente o que acontece. E em dança isso é muito maior. Muito maior. Bom, há quem tema dar um passo à frente cruzando a linha da inovação. Isso quando não o fazem por mera necessidade, né, de ser diferente, copiando ideias que já possuem marcas. Vocês já ouviram falar de Vitor Araújo, por exemplo? O rapaz é um pianista ímpar. Ou seja, não tem ninguém que parece com ele. E faz coisas que jamais ninguém ousou fazer com o piano. Dançando enquanto toca, tendo orgasmos musicais e convidando a plateia a interagir com ele. O que é isso? Quebra de paradigma. Quebra de padrão. Você vai escutar um pianista, na verdade você vai escutar o piano. Você não espera, pelo menos não se espera, né, tradicionalmente, que o pianista seja participativo na execução, né, da obra que ele está fazendo no piano.
participativo, por quê, professor? Ele não já está tocando, mas ele é meramente um instrumento junto com o piano. Aí o rapaz, né, o Vitor Araújo, ultrapassa esse processo. Dança enquanto toca, certo? Se enlouquece nesse momento, convida a plateia a interagir com ele. Aí ele se torna mais humano diante da mera execução do instrumento. Ele quebra a cultura tradicional, quebra o padrão e humaniza. E quando você humaniza, o que você faz? Você cria subjetividade, e é complicado lidar com subjetividade. A gente luta sempre pela objetividade, porque é mais fácil, é mais rápido e é mais prático. E a gente tende a ir pelo caminho mais fácil, mais rápido e mais prático. O subjetivo é sempre um mistério. E a gente não está muito dado a desvendar mistério o tempo todo. Não sobre nós mesmos. Quando é do outro, é mais fácil. Exemplos aqui de pessoas, de profissionais que trabalhavam nessa linha. Que romperam nessas barreiras, que estabeleceram novas propostas. Josephine Bausch. Vamos falar dela aqui. Josephine nasceu na cidade de Solingen, na Alemanha, em 27 de julho de 1940. Seus pais, que eram donos de um pequeno restaurante anexado a um hotel, colocaram a garota na aula de balé desde cedo. Tá? Teve contato com grandes coreógrafos da época, como Alfredo Corvino de Antoni Tudor, e toda essa bagagem cultural a fez crescer espontaneamente como artista. Dali para frente, o nome dela virou sinônimo de dança. Ok? Vamos voltar aqui só um pouquinho. A Josephine Bausch, chamada de Pina Bausch, ela quebrou parâmetros em que sentido? Bom, ela fez a dança... Lembram de Isadora Duncan? Isadora Duncan. Foi o que ela fez. Ela rompeu com o balé clássico. Pela primeira vez, alguém rompe com o balé clássico. E ela disse assim, estou cansada de dançar com sapatilha de ponta. Meus dedos não aguentam mais. Estou cansada de dançar com esse tutu, que é a saia armada, né, da bailarina, e esse corpete apertado no meu corpo. Estou cansada de dançar com esse cabelo preso. Porque apertava demais, né, a cabeça. Então ela queria liberdade. E não só liberdade na questão indumentária, né, da roupa, mas de livre expressão. A gente já falou aqui que o balé clássico é estritamente técnico. A coreografia é ensinada e treinada, certo? Para sair perfeita. Se não sair perfeita, não presta. Não vai a apresentação, não é apresentada, não o profissional. Ok? Então, a Isadora quebra esse primeiro paradigma. O Rudolf Laban vai pesquisar sobre os movimentos do corpo para conseguir mais expressividade e mais liberdade ainda do que a Isadora conseguiu. O Merce Cunningham vai trazer mais subjetividade, porque ele vai associar essa questão subjetiva com a representação corporal. E a Pina Bausch, essa moça Josephine, ela vai mexer nas propostas cênicas, né, de palco e a relação do corpo com a atividade teatral, da dança com a atividade teatral, certo? Então, o sujeito pelo qual Pina Bausch se interessava e com o qual trabalhava não poderia ser outro senão o indivíduo contemporâneo, fruto da consolidação do individualismo moderno, que durante o século XX ganhou novos formatos. Aí ela vai inserir, dentro da apresentação de dança, da apresentação, né, do processo cênico, elementos que não se via, né, em cenários que não se via antigamente. Ok? Bom dia, Érica. Bonjour. Muito bem, seja bem-vinda.
Vocês vão ver aí essas dançarinas em cima das mesas, outras embaixo e um monte de flores no palco. Isso não atrapalhava isso aí. Fazia parte. Então, toda a coreografia aproveitava esse fazia parte, certo? Para conseguir se fazer alguma coisa em cena. Por parte da Pina Bausch se via dessa forma. Aí ela fez uma coisa chamada de dança-teatro. Tanto que essa proposta, chamada em alemão Tanztheater, como está aqui, dança-teatro, é própria dela. Então ela é chamada de criadora da dança-teatro. Então a Tanztheater de Pina Bausch originou-se no contexto de transformações das décadas de 60 e 70. Gente, se você acha... Muitas vezes a gente vê algumas postagens, a gente diz assim... na minha época as coisas não eram assim, se referindo às décadas de 80, 90 ou os anos 90 e anos 2000. Se você quer falar de efervescência e transformação, você precisa entender os anos 60 e 70. Ok? Porque as transformações que a gente viu nas décadas de 80 e 90, certo? Elas foram muito mais tecnológicas do que culturais. E eu afirmo isso sem medo algum. Ok? Então, a Segunda Guerra Mundial marcou o contexto histórico da infância dela, mas para entender a obra de Bausch, é preciso voltar um pouco e olhar um movimento artístico originado por outra guerra. Sobre os impactos da Primeira Guerra Mundial, floresceu o expressionismo alemão, que a gente já estudou aqui numa aula. Um dos movimentos de vanguarda, né, fruto de um período em que toda a arte se reinventou em busca de novas linguagens para expressar as necessidades e sentimentos do século XX. Então, na infância, ela já experimentou esse expressionismo alemão, o que vai levar ela, nas décadas de 60 e 70, né, a revolucionar os processos de dança. Ok? Assim, a dança-teatro de Pina Bausch assimila a dança expressionista de Rudolf von Laban e Kurt Jooss, lá da Alemanha. Mas toma novos rumos integrados à estética anárquico-caótica, característica do novo teatro dos anos 60. Por que anárquico-caótica? Os anos 60 estavam quebrando os paradigmas de voadora. Não era coisa de chegar, não, peraí, vou quebrar esse pedacinho. Não, eles estavam chegando na pancada, na pesada, na voadora. E para que essa vontade de quebrar isso desse jeito? Porque a contracultura estava vindo de vários espaços, certo? E cada um dava a sua pesada do jeito que lhe cabia fazer. E também porque sempre que havia uma proposta de, como é que eu vou dizer, de ameaça à sociedade, quando eu falo ameaça, a gente sempre fala das guerras, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, depois veio, né, a Guerra do Vietnã e outras guerras aí que acabaram fomentando essa sede de transformação social. Nos anos 60 e nos anos 70 isso foi muito forte, certo? E o teatro, como eu sempre falei, a arte ela está sempre na linguagem da tradução desses anseios. E essa característica do teatro dos anos 60 era de anárquico-caótica. O processo criativo dela, né, foi fundamental para que suas obras cumprissem suas propostas expressionistas e de crítica social. Sua maneira de criar revolucionou a história da dança, incorporando os dançarinos ao processo de criação. Então tinha muita improvisação também dentro da proposta, né, das propostas teatrais dela. A Pina Bausch iniciava suas pesquisas através de dinâmicas de improviso, realizada com seus bailarinos através de temas, perguntas, provocações, que deveriam ser respondidas, né, através de movimentos técnicos ou gestuais, palavras, frases, etc. Vocês podem depois pesquisar, né, tem vídeos, né, no YouTube sobre os workshops da Pina Bausch, certo? Workshop. Eita. As oficinas, ok? Dela. E era isso. Ela jogava palavras para o grupo respondia na intensidade
necessária do movimento. Isso de forma bastante criativa, bastante solta, bastante improvisada. Para que servia isso? Para transformar a força geradora do artista, do dançarino, na hora da apresentação. Quando questionada sobre suas criações, a Bausch sempre declarou seu interesse pelo sujeito, não pela ação em si. Mas que sujeito é esse? Aquele que a gente viu ali no início, né? O sujeito contemporâneo, o sujeito social, aquele que pensa e constrói história. O indivíduo, que foi esquecido no balé clássico. No balé clássico, gente, é tudo muito uniforme. Lá vai eu falando de novo do balé clássico, mas é assim. É tudo uniforme, igual e repetitivo. Entra aquele... Ah, mas tem um protagonista. Tem, mas ele é tão parecido com os outros que estão lá como qualquer um. Certo? Então, ele não é visto como um indivíduo que pensa, mas um indivíduo que vai junto com os outros, conduzido por quem está na linha de comando. Então, o foco dessas apresentações de dança conceituais, principalmente no trabalho da Pina Bausch, é de valorização do sujeito, do ser pensante, do indivíduo. Isso é uma característica, inclusive, presente lá no Renascimento, que começou lá nessa busca pela valorização do indivíduo. Porque até aquele momento, na sociedade, o que existia era a massa, que deveria ser conduzida, e não um indivíduo pensante. Não se acreditava que uma pessoa da sociedade, do povo, fosse capaz de pensar sozinha e de construir história sozinha. E depois isso foi sendo abandonado. Ok? Então, interesse pelo sujeito. Café Müller, 1978, uma das obras mais aclamadas dela, né, da Pina, é um sensível retrato da realidade em que se encontra o homem contemporâneo. No palco, o cenário reproduz um ambiente de um bar ou restaurante, com mesas e cadeiras e uma porta giratória ao fundo. A baixa luminosidade contribui para dar uma estética sombria e fria ao cenário. A peça, que dura aproximadamente 45 minutos, retrata indivíduos isolados, solitários, ao mesmo tempo que denuncia, através da padronização de movimentos, as determinações e imposições sociais. O espetáculo não apresenta uma linearidade e não converge para a construção de um sentido ou de uma resolução. Configuram-se a fragmentação e o caótico característico das obras de Bausch. Não há um conteúdo narrativo. Isso é para parecer, para ficar mais próximo possível da vida contemporânea. Você acha que a sua vida tem um conteúdo narrativo? Faça aí. Eu sei que eu estou aqui comunicando para, né, adolescentes, pessoas que estão entrando dentro do... começando a montar, né, a sua vida dentro do mercado de trabalho, vão fazer Enem, vão tomar conta da própria vida. Mas se você analisar o roteiro da sua vida daqui para frente, como é que ele vai ser? Ele vai obedecer a quem, como e por quê? Como é que você vai construir isso? Em cima de quê? Ou você só vai repetir o que estão pedindo para você repetir? Você é dono de cada uma dessas escolhas que você está fazendo adiante? Não é um discurso para te desmotivar, muito pelo contrário. Você identifica essas motivações? Onde é que é você dentro da história da sociedade contemporânea? É isso que a Pina Bausch já questionava aqui no Café Müller, de 78. É claro que a gente está colocando aqui uma situação de uma Europa, certo, da década de 70, que é diferente de um Piauí da década de 70, mas que chega a se aproximar mais de um Piauí de agora, né, dos anos 2020. Identificar a vivência social das pessoas em épocas diferentes te ajuda a entender onde é que você está e o que você vai fazer. Ok? E a gente pode ver isso num espetáculo de dança. Eu não vou dizer um simples espetáculo,
mas num espetáculo de dança como o Café Müller, né, da Pina Bausch. O conteúdo são as próprias relações humanas, e especialmente as não relações. A solidão faz-se presente, né, nos não encontros observados durante a peça. Cada bailarino parece pairar solitário em seu universo particular. Quando dá alguma interação entre personagens, né, esse se faz através de movimentos repetidos mecanicamente. E a sensação é de que um não percebe ou não se deixa afetar pelo outro. Isso parece rede social, né? Quando personagens se tocam ou se abraçam, as expressões faciais não transparecem. Satisfação ou prazer, evidenciando uma desarmonia entre a expressão dos dançarinos e suas ações. Então, é dessa forma que ela faz a crítica social, que ela faz a leitura do homem contemporâneo. Para a época, 78, que ainda se mantém, né, moderna e atualizada. Só mudam os meios, né? Mudam os meios. E vamos adiante. Uma arte que se expressa no sujeito do século XX, a partir dele, né? Uma arte que se inspira no indivíduo contemporâneo e desenha-se em seus corpos. Os bailarinos de Bausch são a fonte da coreógrafa para compreender o ser humano. São criadores de suas peças e são também o suporte no qual a dança se materializa. A dialética que se estabelece na dança-teatro de Bausch realiza-se na esfera do indivíduo através de ferramentas geradas pela sociedade, da qual o artista participa e da qual reitera valores, mas a obra dela constitui-se ao mesmo tempo como um lugar de resistência e crítica aos efeitos ou consequências dessa sociedade individualista. Tudo isso é o conceito dentro da proposta, né, da Pina Bausch. Ok? Pulando de dança para teatro e mantendo a questão do conceito. Lembram do Bertolt Brecht? Eu tinha falado dele algumas vezes, certo? Esse rapaz aqui, a gente tem aí uns 13 minutos para falar dele. Foi ativista, dramaturgo, poeta, encenador alemão do século XX, viveu durante a época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, usou seu trabalho e sua arte para combater o fascismo europeu. Vem com a gente agora aqui, né? Vamos falar como ele usou esse teatro como meio político e o que se estabeleceu como épico a partir dele. Épico no teatro tem a ver, né, com a conceitualização criada pelo Bertolt Brecht. Alguns historiadores dividem o trabalho dele em 3 fases. Né? Na primeira fase, durante a época da República de Weimar, após a Primeira Guerra, na qual trabalhou como enfermeiro, ele desenvolveu um teatro de entretenimento político, né? Era socialista, não comunista, e, portanto, escreveu peças que, além de entreter, tinham um viés político ligado à luta de classes. Escreveu, nessa época, peças como O Casamento do Pequeno Burguês. O que ele fazia? Qual era o conceito da proposta diferenciada do Bertolt Brecht? Ensinar não só política, mas posicionamento político e de classe. Fazer as pessoas entenderem onde é que elas estavam politicamente e a que classe elas pertenciam. Por que isso é importante? Oxente, como é que você vai ter uma consciência de vivência na sociedade se você não sabe em que classe você está e qual é o seu posicionamento político? Posicionamento político não é aquilo que você quer defender, não. Posicionamento político é aquilo que você precisa defender, dependendo da classe que você está. É uma questão de defesa. Então ele fazia tudo isso, essa orientação acerca, né, desse conceito do teatro. Influenciado, principalmente, igual a Pina Bausch, né, pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, que eles vivenciaram, os dois são alemães. Sua segunda fase ficou conhecida como teatro didático. E como o próprio nome diz, né, explicava e explicitava seu ponto de vista em suas encenações. Bom, durante a época da ascensão do Partido Nazista e da quebra da Bolsa de Nova York em 29, o Brecht utiliza uma estética expressionista, a gente vai falar mais tarde adiante, e começou a defender que política devia ser feita e entendida por toda a população. O que se espera de uma sociedade é que ela faça política sabendo o que está fazendo e onde é que se encaixa cada personagem político.
Isso aí é um sonho utópico de uma sociedade, mas é o que ela precisa. Toda a sociedade precisa saber onde é que estão os personagens políticos, onde eles se encaixam e como essa política é feita. E uma obrigação que o Bertolt Brecht trouxe para si, já que ele vivenciou o que a falta dessa consciência política pode fazer numa sociedade, lá na Alemanha, onde ele vivenciou a Primeira e Segunda Guerra. Fascismos, nazismos, etc, etc. E então, para atingir esse objetivo, ele escreveu peças dialéticas que mostravam dois pontos de vista divergentes sobre um assunto, as causas e consequências de ambos os lados, e instigando a plateia a refletir e decidir qual lado apoiaria. O nome disso é construção de debate. Debater um assunto entre duas pessoas, que é o mínimo que se faz, é discutir sobre aquele assunto, cada um explanando os seus pontos de vista sobre aquele assunto, positivos e negativos, explanando, conversando. Debate não é agressão, debate não é violência, debate nunca foi ataque. Isso já nos ensina Aristóteles, que foi que criou essa dialética. Okay? Aí o Bertolt, no ensinamento, no conceito de transformar o teatro num mecanismo que pudesse ensinar sobre política, ele prefere a construção do debate do Aristóteles, a dialética. Certo? Para quê? Para fazer com que as pessoas criem consciência política. Ok? Bom, também escreveu poesias para tentar alertar e acordar a população alemã do perigo que representava o partido nazista. Como, por exemplo, essa aqui. Aí ele escreve: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertolt Brecht. Quando ele fez isso, ele escreveu isso aí, ele estava na intenção de fazer com que as pessoas entendessem que a sociedade é formada por um conjunto e não por células, né, bolhas independentes, cujas consequências dos atos dessas pessoas dentro das bolhas não vão atingir as outras bolhas. Não é assim que funciona na sociedade. Todo mundo paga. Uma ação individual pode atingir o coletivo e uma ação coletiva pode proteger o individual. Isso parece bastante atual, né? Mas é porque é assim mesmo. A guerra de organização da sociedade sempre passa por esses problemas, né? Por essas problemáticas, por essas questões, desde sempre. E se ainda existe, é porque a gente não conseguiu ainda chegar lá. Mas se existe com uma ideia sendo explicada, se existe com consciência, com explanação, com interesse em discutir os assuntos, então a gente ainda está no caminho certo. Mas ele mostra bastante claro isso, que você não deve ficar distante, o negro distante do operário, distante do miserável, distante do desempregado, né? Não precisa ficar distante. Quando você fica distante, qual é a palavra que se dá para quando a gente usa essa coisa de distanciamento, né? Distante, alienado. Eu ouvi falar, por que chama extraterrestre de alien? Porque ele está longe, ele vem de longe. Então, quanto mais distante, exemplo terrível, mas enfim, quanto mais distante, né, pior de você construir uma sociedade justa. Então, essa alienação, esse distanciamento, não é legal. Ok? Vamos ver aqui um exercício sobre isso, né, sobre o Brecht. Bom, o dramaturgo e teatrólogo
teatrólogo Bertolt Brecht, é uma das fortes influências da linguagem teatral. Suas experimentações são consideradas referências para os estudos teatrais, né? O Brecht chegou a um conceito próprio de epopeia para tornar o espetáculo mais eficaz na luta social, fornecendo meios para a realização do teatro político, que foi denominado de teatro épico. Esse teatro épico ele tinha suas características, okay, que construídas pelo próprio Bertolt Brecht, dentro desse processo. Para ele fazer as pessoas compreenderem sobre política, ele usava, né, alguns elementos dentro da representação que mantinham as pessoas fora da alienação durante a representação. Okay? Uma delas era a quebra da quarta parede, né, onde tinha comunicação direta do público com quem estava fazendo a peça. Cada personagem se interpretava a sua classe e não o indivíduo, e se movimentava na cena de forma que representasse essa classe. A música era direcionada também para estar o tempo todo mostrando essa luta. E a questão disso fazer com que o espectador, né, se visse o tempo todo diante de uma peça teatral e não iludido, né, por uma realidade fictícia. Bom, como forma de narrativa, o teatro épico é caracterizado principalmente a partir de: letra A, argumentação que aguça o espírito crítico, produzindo o distanciamento, busca de impacto emocional, justificação de cada cena por si mesma. Letra B, teatro sem cenários, sem figurinos, sem música, sem maquiagem e até mesmo sem texto, cenas de forte impacto visual. Letra C, transgressão da lei da passividade, concretização do ato coletivo, intensificação da sensibilidade, renovação da percepção. Letra D, transformação do espectador em protagonista da ação dramática, preparação de ações reais que produzam o espectador à própria libertação, que conduzam, né, o espectador à própria libertação. Estímulo do espectador por meio de temas provocantes, ênfase no puro divertimento com certa origem melodramática, diversão com pouco esforço intelectual. Vamos analisar aqui direitinho. Se você tem diversão com pouco esforço intelectual, segundo a letra E, não é a proposta do Bertolt Brecht, já que ele queria construir em você reflexão e sentimento comunitário, politicamente falando. Então, a letra E diz aqui que era ênfase no puro divertimento. Então, não era. Essa proposta do Bertolt não era essa. Ok? A letra D fala de transformação do espectador em protagonista da ação dramática. Ele fazia o espectador ficar atento, certo? E aprendendo, mas não protagonista exatamente. Protagonista quem estava lá no palco representando. A preparação de ações reais que conduz o espectador à própria libertação fazia parte desse processo, mas não nesse caso aqui, de transformação do espectador como protagonista. Então a letra D também não encaixa o pensamento, certo, dessa característica de teatro épico. Transgressão da lei da passividade, né? O observador não era mais passivo, né? A pessoa que estava assistindo a peça. Concretização do ato coletivo, né? Construção de consciência coletiva. Intensificação da sensibilidade, ou seja, a construção, né, dessa sensibilidade acerca do que estava sendo proposto. E renovação da percepção, ou seja, a mudança de paradigma. É isso? Parece que é. Vamos ver se é mesmo? Na letra B fala de teatro sem cenário, sem figurino, sem música, sem maquiagem e até mesmo sem texto e cena de forte impacto visual. Não dá para fazer teatro assim, sem cenário, sem figurino, sem música, sem maquiagem, sem texto. Como é que você consegue cena de forte impacto visual sem um roteiro, sem uma proposta? Não dá. Então, letra D, não. E a letra A fala assim, argumentação, né, que aguça o espírito crítico. Tá certo. Produzindo distanciamento. O distanciamento que eu falei para vocês é da quebra da ilusão que o teatro poderia trazer. Busca de impacto emocional, justificação de cada cena por si mesmo. Aqui está correto no início, ali também, mas essa busca de impacto emocional não existia de forma alguma, certo? Então o que faz? Letra A também não bate. O que torna a letra C correta nessa proposição aí. Beleza? Gente, essa foi a nossa análise sobre teatro e dança a nível conceitual.
Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Uma ótima semana para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!